Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui para falar um pouquinho do Tab S9. Já estamos há alguns dias testando esse aparelho aqui que tem um poder de fogo incrível e eu me propus tentar substituir o meu computador, o Windows, utilizando essa máquina aqui que praticamente cabe na palma da mão. Então nesse vídeo eu mostro um pouquinho para vocês os truques também que eu descobri no navegador para deixar a experiência o mais próximo possível do Windows. Tem alguns macetes, tem algumas coisas que faltam no Android, a gente precisa fazer alguns contornos. Tem soluções muito interessantes se você utilizar o modo DeX. Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu te mostro tudo no detalhe. Se também puder dar aquela força, né, deixar aquele like no canal, eu já te agradeço. Vamos lá então. Bom gente, aqui está o Tab S9, né? Essa versão aqui, muito interessante, né, para o propósito que eu adquiri ele. Eu peguei o modelo de 12 GB de RAM e 256 de armazenamento. Tem um modelo no mercado do S9 sendo vendido que tem 8 de RAM e 128, também é muito bom, né, porque o processador é o mesmo, mas esse aqui ganha em capacidade de memória RAM e logicamente, né, um pouco mais de armazenamento. Bom, eu acho que ninguém tem dúvida quanto ao desempenho desse equipamento se você utilizar ele somente com um tablet. Ele está equipado com um dos processadores mais potentes da atualidade, né, que a gente tem nesse mundo do Android, que é o Snapdragon 8 Gen 2. Então, quanto ao uso do tablet, acho que ninguém vai ter nenhuma dúvida da eficiência desse aparelho. Mas e para o propósito de trabalho, né, para substituir, por exemplo, o Windows, o PC? Já tem alguns dias que eu estou utilizando ele aqui para edição de vídeo, edição de imagem. Estou fazendo todo o meu trabalho por aqui. Logo de cara, o que impressiona é a qualidade dessa tela. Essa tela é muito confortável para você trabalhar, você pode ficar horas aqui. Então o primeiro ponto super positivo para você trabalhar com uma máquina dessas é sem dúvida a qualidade que essa tela tem, uma Super AMOLED 2X. E outra coisa que a gente já fala logo de cara, né, é a portabilidade. Eu acho que é um dos maiores prós, né, desse equipamento aqui, desse tablet. Afinal de contas, ele já vem com todos os acessórios, né, isso é muito legal. Ele vem com a S Pen, com a caneta. Você pode fazer muita coisa, pode facilitar muito a sua vida utilizando a S Pen. Já vem com o teclado, né, na verdade é uma capa teclado. E como ele é portátil em todos os sentidos, né, muito fácil de você levar ele para qualquer canto. Se você se cansar aqui de usar o teclado, né, de usar o mousepad, você pode simplesmente, né, destacar a tela e fica ainda muito mais portátil, né, para você estar fazendo aí as suas tarefas no aparelho. Então a tela e a portabilidade é um ponto super positivo desse aparelho. E agora falando um pouquinho sobre uma experiência mais de PC, muitas pessoas utilizam no PC, né, um navegador de internet e ali dentro fazem praticamente tudo. É o meu caso, o meu navegador padrão é o Google Chrome, então o maior desafio seria se adaptar, né, para ver o quanto isso aqui tem a experiência de um computador. Apesar do Google Chrome ter evoluído bastante, né, ainda tem alguns aspectos que ele fica muito atrás do navegador para o Windows. E uma das coisas legais é que você tem todos os seus favoritos, né? Se você trabalha com abas de favoritos, infelizmente ele não fica disposto, que nem é possível deixar aqui, né? Eu não consegui fazer com que isso acontecesse, mas clicando aqui nos três pontinhos, nós temos aqui todos os favoritos salvos do Google Chrome, tanto barra de favoritos de celular, né? Dispositivos móveis, quanto a barra de favoritos do computador. Só que infelizmente, né, você não pode dispor a barra de favoritos aqui, que eu acho muito mais prática. Esse foi o primeiro ponto que me incomodou, mas a própria página inicial aqui do Google, né, salva alguns atalhos aqui para você. E o navegador do Google aqui para Android já está bem parecido com o do Windows, principalmente em questão de aparência, é praticamente igual, né? O próprio YouTube, por exemplo, né, ele abre exatamente como ele abre no Windows. Para isso você precisa fazer algumas configurações, né? Eu já fiz um vídeo falando só sobre o Google Chrome, alguns atalhos, alguns truques, mas basicamente, né, você precisa estar aqui com a versão para computador ativada. Dependendo da versão da One UI que você esteja, você precisa vir aqui em configurações, procurar aqui pela opção configurações do site, tem uma opção que está embaixo de acessibilidade, clicar aqui, depois procurar aqui, vai rolando até embaixo, e tem uma opção descrita para computador. Veja que no meu caso aqui já está ativada, então
Se para você não tiver, você tem essa opção de deixar marcada, ele vai ficar o tempo todo com uma aparência de computador. Uma coisa que me incomodou bastante é essa situação que eu vou falar agora para vocês. Deixa eu colocar aqui no modo DeX para a gente já ter um layout mais parecido com o Windows. Já estou com o modo DeX ativo aqui. E para quem gosta de utilizar o navegador para fazer praticamente tudo aqui dentro, no modo DeX você tem a opção de abrir em janelas facilmente. Eu estou habituado a trabalhar com várias guias abertas aqui. Por exemplo, se eu tiver com uma guia do YouTube, uma coisa que incomoda bastante aqui no Chrome, então, é você não poder trocar de guia sem que o conteúdo seja interrompido. Aqui nós temos um conteúdo rodando, né, no YouTube, e se eu tentar trocar aqui de guia, né, vou para outra guia aberta aqui, ele simplesmente para. Eu não consegui resolver isso, ver esse problema aqui dentro do Chrome, nenhuma configuração ainda tem para o Android. Esse foi um dos problemas, né, que eu encontrei. Quando você já está habituado há muito tempo a utilizar de uma certa maneira, quando você volta aqui para a guia, né, ele segue reproduzindo o conteúdo normalmente, mas você precisa estar com essa tela aberta ou abrir o conteúdo em janela. Se você abrir aqui uma janela, aí sim você consegue abrir outro aplicativo, outro serviço, e ele continua rodando, mas não é uma experiência muito prática, né? Outra coisa que incomoda bastante aqui no Chrome para Android é que você não tem as extensões que você está acostumado a trabalhar no computador, por exemplo, o bloqueador de anúncios. Eu acho que esses dois pontos inicialmente foram os que mais me incomodaram. Quanto à experiência aqui de utilizar vários serviços, abrir e logar aqui serviços pelo navegador, é muito semelhante, é praticamente igual ao do computador. O WhatsApp Web aqui funciona muito bem também, você consegue usar tranquilamente como no PC. Para resolver esse problema, eu consegui encontrar a solução no próprio navegador nativo da Samsung, que é o Samsung Internet. Esses dois problemas é possível ser resolvido, né? O problema de você abrir guias e também do bloqueador de anúncios. Então estou mesclando entre esses dois navegadores. O navegador da Samsung também é uma boa opção, né? É um navegador nativo, então tem uma compatibilidade muito boa aqui com o sistema, com o One UI. E aqui no Samsung Internet, clicando aqui nos três tracinhos, nós encontramos de forma nativa bloqueadores de anúncio. Eu já ativei aqui. Se eu clicar aqui, o Adblock está disponível aqui, eu já deixei ativado, né? Tem muitos sites que você abre, tem muita propaganda. Tem essa opção nativa, não precisa você instalar nada. Você pode escolher entre várias opções que tem aqui. Eu deixei o Adblock aqui marcado. Então a opção da extensão bloqueadora de anúncios está resolvida se você utilizar o Samsung Internet. E também é possível você resolver o problema do YouTube. Por exemplo, vou clicar aqui para reproduzir um conteúdo aqui no YouTube, para dar o exemplo para vocês. Ele não vem configurado, tá, nativamente, você precisa ativar, eu já mostro para vocês o passo a passo. Se eu trocar de guia aqui, o conteúdo também vai parar da mesma forma que o Google Chrome, mas dá para resolver isso. Basta você vir aqui nos três tracinhos, clicar em configurações e aqui rolar para baixo até a opção recursos úteis. Nós temos essa opção aqui chamada de recursos úteis. Quando a gente clica aqui, tem uma opção aqui chamada reproduzir em segundo plano. Então é só vir aqui e ativar essa primeira opção, deixar ativado. Também tem uma opção aqui para deixar somente em fones de ouvido, mas você marcando essa primeira opção aqui, veja que o problema está resolvido. Se eu voltar aqui no YouTube, o conteúdo começou a reproduzir e agora eu posso trocar aqui de guia e ainda a música continua. Então eu posso fazer qualquer coisa aqui dentro do sistema, né? Sair daqui do navegador. Você pode estar em qualquer tela que o conteúdo vai continuar sendo reproduzido em segundo plano. Então a Samsung conseguiu resolver esse problema. A Samsung tem uma solução então para esse problema que o Chrome enfrenta. Esperamos que no futuro, né, o Chrome possa melhorar e ser possível instalar algumas extensões e rodar conteúdo em segundo plano, já seria uma grande solução. Então dessa maneira que eu estou alternando, né? Algumas coisas eu abro dentro do Chrome, quando eu quero consumir algum conteúdo aqui em segundo plano, então eu utilizo o navegador da Samsung para abrir o YouTube, por exemplo, e esse problema fica resolvido, né? E o legal é que é uma forma nativa, né? Por mais que você precisa alternar entre um e outro, você não precisa instalar nada aqui, já está tudo no próprio sistema da Samsung.
Então, tirando esses problemas, né, que eu citei para vocês, para minha experiência, claro, né, eu estou falando da minha realidade que eu estava habituado no PC, foram coisas que para mim fizeram falta. Tirando isso, o demais você consegue realizar perfeitamente dentro do Chrome ou dentro do Samsung Internet. Já uma solução interessante para você trabalhar de forma mais confortável, digamos assim, é você estar utilizando o modo DeX com uma segunda tela. Realmente essa experiência me surpreendeu. Eu falo agora um pouquinho sobre essa experiência de conectar um segundo monitor. E aqui a gente precisa de alguns acessórios, né? Eu estou utilizando essa peça, esse hub aqui, né? Que é um hub bastante conhecido, né? Muito vendido aí na internet, mas é muito funcional. Faz muito tempo que eu tenho essa peça aqui, ainda funciona muito bem. Ele tem uma entrada USB, uma entrada HDMI e também uma porta USB-C para você fazer o carregamento do tablet. Basta ligar aqui na entrada USB-C do tablet, conectar o cabo HDMI, que vai no monitor, logicamente. Para a experiência ficar mais completa e mais com cara de PC, a gente precisa também de alguns periféricos, como por exemplo um mouse, né? Muito mais prático se for um mouse Bluetooth ou sem fio. Eu tenho esse modelo da Logitech que é muito bom para essa finalidade. Esse aqui é o M650, eu fiz vídeo sobre ele aqui no canal. Ele tem a opção de você conectar com o hub, mas ele também é Bluetooth. Eu estou utilizando ele aqui por Bluetooth e estou conectando esse hubzinho aqui, que é de um tecladinho da Logitech, mais precisamente o K400 Plus. É um teclado básico, né, da Logitech, que tem até um mousepad aqui. Eu utilizo mais o teclado dele, já que o mais prático para mim é utilizar o mouse, né? E aqui eu tenho a tela do meu monitor externo. É um monitor simples também, tá? Full HD, é um monitor da LG, 1080p. Se a gente conectar um monitor de mais qualidade, 4K, ainda a experiência fica melhor. Mas dessa forma que vocês estão vendo aqui, já é uma experiência muito legal. Realmente o mouse responde muito bem aqui nessa função. Eu consigo utilizar o navegador aqui com muito mais qualidade, né? Como uma experiência realmente de PC. Consigo utilizar o Canva aqui normalmente, tá? Então funciona muito bem para você editar as suas imagens. E o programa que eu tenho utilizado para editar os meus vídeos é o LumaFusion. Para falar bem a verdade para vocês, né? Antes de testar essa experiência de utilizar o Tab S9 como um computador, eu esperava menos. Realmente esse editor de vídeo funciona muito bem aqui dentro do S9. Ele ainda não está numa versão tão completa quanto no iOS, mas com os recursos que a gente tem aqui você já consegue fazer edições, né, como cortes simples, algumas edições de imagem, de áudio. E o que mais me impressionou é que ele está muito fluido aqui. Pode ser um vídeo em 4K, ele consegue editar aqui e eu não estou notando nenhum superaquecimento aqui no tablet. Que quando você estiver utilizando esse modo, né, você pode até fechar o tablet. Ele continua funcionando aqui perfeitamente no modo DeX. Resumindo então, para o meu uso, essa forma de adaptação aqui tem suprido bem. É claro que nós precisamos nos adaptar, né? A gente está com muita... Principalmente para quem utiliza, né, o Windows há muito tempo, já está automatizado, né, no cérebro, não tem jeito, às vezes a gente vai esbarrar com alguma dificuldade, alguma coisa que é um pouquinho diferente aqui no Android, mas tudo é questão de adaptação. Para mim está suprindo muito bem como editor de vídeo, editor de imagem, usar o navegador com todas aqueles poréns que eu citei para vocês. Claro que isso é na minha experiência. Já para pessoas que têm um uso mais específico, por exemplo, de outro aplicativo, de outro serviço, talvez seja um pouco diferente, né? Muitas coisas que a gente não tinha no Android, hoje a gente começa a ter, como por exemplo um editor de vídeo com aparência profissional, né? A gente não via isso aqui no Android, e o LumaFusion é um desses, que já está presente há muito tempo aí no iOS, e a promessa da empresa é trazer aqui uma versão mais completa e mais parecida com o que a gente encontra lá na Apple. Principalmente para quem busca portabilidade, quer uma máquina potente, esse tablet aqui ele dá conta do recado. Esse tablet ele dá conta até de tarefas um pouco mais pesadas. O tempo de renderização, né, para quem trabalha com vídeos, é muito interessante no LumaFusion. Muito rápido mesmo, muito mais rápido que no meu PC, que eu tenho uma placa de vídeo dedicada. E ele renderizou consideravelmente mais rápido aqui no tablet. Claro que cada pessoa tem a sua realidade, né? Eu falei aqui um pouco da minha, para as coisas que eu preciso, para as tarefas que eu preciso realizar. Ele funciona muito bem
E uma das coisas mais interessantes para mim é que você pode fazer essa alternância. Por exemplo, se você está utilizando somente o tablet, que já dá conta sim de você fazer todas as tarefas somente com ele, já que ele vem com todos os acessórios na caixa, né? E a hora que você precisar de uma tela maior, você pode fazer essa adaptação aqui e você vai ter praticamente um PC e muito potente. Nós estamos testando, né? Faz poucos dias que a gente está com esse aparelho, então tem uma playlist criada aqui no canal onde eu relato a minha experiência, coisas que a gente vai descobrindo para melhorar a experiência de utilizar como PC aqui no tablet. O vídeo ficou um pouco longo, né? Relatei um pouquinho então sobre a minha experiência de uso até o momento. Vou utilizar muito mais, então em breve a gente volta com muito mais conteúdo sobre o S9. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Até mais. Tchau, tchau.